Então, vamos dar início à sessão inaugural do 24º Colóquio Brasileiro de Matemática. De fato, as atividades tiveram início às 8 da manhã, hoje, com cursos, mini-cursos, que são oferecidos pelo Colóquio, mas é muito mais simpático ter a sessão inaugural no início da noite. E nós temos o prazer de ter essa mesa composta pelo Cláudio Landim, coordenador do colóquio, o professor John Ball, presidente da International Mathematical Union, o Fernando Sandrone, nosso amigo, colega de muito tempo, que é membro do Conselho de Administração do INPA, e também traz umas palavras do presidente da Academia Brasileira de Ciências, que não pôde comparecer por motivos pessoais no último momento. O professor Reinaldo Guimarães, também antigo amigo de todos nós da casa, que é presidente do Conselho Diretor da FAPERJ. O professor César Camarte, vice-diretor do INPA. A professora Sueli Druck, presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, o professor Cyril Bazin, que é diretor do International Center for Theoretical Physics. Muitos de vocês ouviram a palestra dele sobre as atividades desse importante centro internacional. E, finalmente, o nosso colega de muitos anos, Paulo Rodrigues, que vem aqui representando a Eletrobras, em particular, o seu presidente Pinguelli, que também é amigo da casa. Bom, dando início a essa sessão, eu queria passar a palavra ao doutor Fernando Sandrone. Muito obrigado, professor Jacó. Meus companheiros de mesa, que eu cumprimento a todos, em nome, cumprimentando o professor Jacó Palles, minhas senhoras, meus senhores, meus caros companheiros do INPA. Eu gostaria, inicialmente, de dizer da minha satisfação de estar aqui com vocês nessa abertura deste 24º Colóquio Brasileiro de Matemática. Realmente uma grande satisfação para mim, de certa forma, voltar a esse ambiente de saber, onde se reúnem pesquisadores, professores e alunos em torno das questões mais importantes do conhecimento. E me reporto um pouco também há alguns anos atrás, talvez alguns seja exagero, mas há muitos anos atrás, em que tive a oportunidade de exercer o magistério nos cursos de pós-graduação que a Petrobras, de onde eu venho, ela ministrava na época. Tratava-se de cursos de pós-graduação ligados muito também à área da pesquisa aplicada, mas ao longo desse tempo a minha atividade esteve ligada basicamente à pesquisa aplicada e principalmente à questão da gestão do conhecimento. E talvez seja essa uma tênue razão pelo fato de hoje eu ter sido convidado para participar do Conselho de Administração do INPA. Como os senhores sabem, o INPA, há alguns anos atrás, ele foi reorganizado em torno de uma nova estrutura administrativa, que é da organização social, e todos os dados que nós temos hoje indicam que foi uma mudança muito certa, no sentido absolutamente correto da sua administração, pelos resultados que têm sido obtidos. Esses resultados não estão ligados exclusivamente à questão da excelência e de um centro de referência que o INPA sempre foi, mas que cada vez mais aprofunda, tanto no nível nacional quanto no nível regional da América do Sul, e inclusive também a nível
de referência de excelência internacional. Esses dados hoje, nós tivemos a felicidade, o prazer de verificar essa questão desta evolução cada vez mais importante do INPA, através das reuniões de conselho, onde esses importantes dados são discutidos e são trazidos a conhecimento de todos nós. Portanto, eu gostaria de parabenizar a todos e trazer também aqui a vocês breves palavras que me foram transmitidas ao telefone pelo professor Krieger, da Academia Brasileira de Ciências, que gostaria de estar aqui também conosco nessa oportunidade, mas não o pôde fazer por motivo de força maior. As palavras do professor, e que eu gostaria de traduzir aqui como minhas também, elas vêm não apenas no sentido de demonstrar a questão da excelência e da referência internacional ao que eu já me referi, e que são o resultado do trabalho tão profícuo de todos os professores, os administradores, e, por que não dizer também, dos alunos do INPA, mas também no sentido de que não apenas se trata de uma questão de uma referência internacional, nacional e regional, como eu já disse, mas também em função de resultados que estão cada vez mais claros de uma função importantíssima que o INPA tem se colocado ao longo dos anos como um formador de professores, de pesquisadores e de doutores que se espalham pelo território nacional e que hoje se veem cada vez mais congregados através de trabalhos muito bem estruturados pelo INPA, no sentido de uma missão extremamente importante, que é a missão de, além dessa formação de quadros importantes nessa área, também como resultado final e como a meta que se deseja, uma rápida e expressiva elevação da qualidade do ensino de matemática no Brasil, o que, felizmente, nós temos conseguido verificar pelos dados de realidade que nos chegam, que está sendo plenamente atingido. Portanto, com essas breves palavras, eu gostaria de parabenizar a todos vocês e desejar que esse encontro que ora se inicia, nós possamos ter ainda resultados mais expressivos e promissores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sandone, pelas generosas palavras. Eu passaria agora a palavra ao professor Reinaldo Guimarães, presidente do Conselho Superior da FAPERJ. Bom, quero cumprimentar Jacó Palles Júnior e César Camacho, respectivamente diretor e vice-diretor do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, e neles cumprimento os demais componentes da mesa. Quero realmente agradecer o convite de estar aqui presente, é uma honra para mim, é um prazer para mim estar presente aqui, porque essa casa sem nenhum esforço de se classificá-la, ela é uma das 10 ou 15, talvez nem isso, efetivas instituições brasileiras de pesquisa com renome internacional. E a própria existência dessa 24ª promoção do Colóquio Brasileiro de Matemática é um exemplo bastante vivo, bastante importante da sua vitalidade como pesquisa e como formação de matemáticos para o Brasil e para a América Latina, certamente. Nós temos, na FAPERJ, tido oportunidade com o professor César Camacho, que é conselheiro da FAPERJ, de aprender sobre os imensos problemas que temos hoje no ensino de matemática e na pesquisa em matemática no Brasil. E eu acho que posso estender também esse diagnóstico para o conjunto dos países da América Latina, menos para a maioria deles. E acho que essa realidade coloca também nessa sessão inaugural, para esse 24º Colóquio Brasileiro de Matemática,
uma questão, digamos, uma representação simbólica muito importante da relevância que esse colóquio tem. Quer dizer, está nas mãos dos estudantes que estão aqui, como nas mãos dos que já passaram por aqui, é um papel extremamente importante no sentido de multiplicar os professores de matemática, de melhorar a qualidade do ensino de matemática em nossas escolas e em nossas universidades. De modo que me resta agradecer mais uma vez a presença, cumprimentar os professores, os convidados nacionais e internacionais, e principalmente aos estudantes deste 24º colóquio, e em nome da FAPERJ, que estará, é certo, sempre junto do INPA, sempre ao lado do INPA, naquilo que for necessário para ele poder perpetuar a sua missão tão importante para o nosso país. Muito obrigado. Também muito obrigado ao professor Reinaldo Guimarães, muito generosa das suas palavras. E eu gostaria agora de passar a palavra para a professora Sueli Druck, presidente da Sociedade Brasileira de Matemática. Membros da mesa, senhoras e senhores, boa noite. Mais uma vez, como tem sido feito há muitos anos, a comunidade matemática brasileira se reúne para participar do Colóquio Brasileiro de Matemática. A tradição de participar desse colóquio tem sido feita principalmente pela regularidade. O primeiro colóquio aconteceu em 1957, não só pela regularidade que o colóquio tem tido, mas pela diversidade de tópicos que ele apresenta, visando atender os interesses da comunidade e, obviamente, a excelência do nível que ele mantém. Frequentar os colóquios tem sido parte da formação, acho que de todas as gerações de matemáticos brasileiros. Uma outra tradição que o colóquio nos trouxe, muito importante, é a produção de livros. A cada colóquio, nós temos uma nova coleção de livros de matemática sobre os tópicos do colóquio. Esses livros, muitos deram origem a coleções, hoje alguns deles se tornaram, inclusive, clássicos da literatura matemática, adotados em cursos de graduação e de pós-graduação. E acho que quase todos nós estudamos nos livros do colóquio, de algum dos colóquios, ou usamos esses livros para dar algum curso, para oferecer alguma iniciação científica. Então, o colóquio também nos deixa, além do evento, ele nos deixa essa coleção de livros que é muito importante. O colóquio também tem um objetivo que é extremamente importante, que é atrair jovens para a matemática. Muitos de nós, muitos matemáticos aqui presentes, se decidiram pela matemática exatamente pelo entusiasmo que tiveram pela matemática após frequentar algum colóquio. E como eu vejo muita gente jovem, eu gostaria de dizer que certamente uma das atividades mais excitantes que existe nesse início do século XXI é ser matemático. Não só pelo fascínio que a própria matemática tem, mas também pela interferência que a matemática tem em algumas áreas onde ela jamais tinha tocado, como a biologia, a meteorologia, a geologia, economia, a computação. Então, existe uma diversidade de territórios hoje em dia para quem quer ser matemático. Então, eu acho que é certamente das atividades mais excitantes que a gente pode propor hoje em dia a um jovem. Eu gostaria de lembrar que a própria Sociedade Brasileira de Matemática, ela foi criada durante um colóquio em 1969, que foi o 7º colóquio brasileiro de matemática, e a gente, a cada colóquio, se lembra dessa criação. E a maneira que a gente se lembra é fazendo a apuração dos votos. A cada colóquio, a gente faz a apuração dos votos da renovação da diretoria e do conselho diretor da SBM. E esse ano manteremos a tradição, na quinta-feira, como são feitos em todos os colóquios, fazemos a apuração. Eu aproveito a oportunidade para convidar a todos para um encontro com a SBM, que vai ser realizado aqui, nesse auditório, na quarta-feira, ao meio-dia, onde nós estaremos discutindo com a comunidade políticas para a SBM.
Eu gostaria de dar uma boa notícia, essa é uma boa ocasião para dar uma boa notícia. Pelo 3º ano consecutivo, a equipe brasileira, que participou da duríssima Olimpíada Internacional de Matemática, voltou toda ela condecorada. Esse é o 3º ano, a cada Olimpíada nós mandamos 6 estudantes. Esse ano tivemos uma medalha de prata, 3 de bronze e 2 menções honrosas, e isso tem colocado o Brasil numa classificação bastante boa dentro desse ranking na Olimpíada Internacional de Matemática, onde participam, por exemplo, todos os países do primeiro mundo. Eu gostaria de congratular o INPA, aqui na figura do diretor, do Jacó, por esse trabalho que tem feito pela comunidade, que o INPA tem feito pela comunidade todos esses anos. Parabenizar o Cláudio Landim, que é o coordenador do colóquio. Desejar a todos que tenham um colóquio bastante proveitoso e que tenham uma estadia bastante agradável aqui na minha cidade. Muito obrigada. Muito obrigado, Sueli. Já que você mencionou o Cláudio Landim, eu passo a palavra para ele. Muito obrigado, Jacó. Eu serei breve. Eu primeiro quero agradecer a presença de todos. É um estímulo para mim como pesquisador ver tantos jovens reunidos aqui no colóquio pela matemática. Quero agradecer também às agências de fomento que permitiram a realização desse colóquio. Então, a FAPERJ, a FAPESP, o CNPq, a FINEP e o Instituto de Milênio, que financiaram as atividades do colóquio. E quero agradecer muito aos funcionários do INPA, que trabalharam de maneira especial para a realização desse colóquio. Fico muito grato a eles. E vocês imaginam que organizar um encontro com 1.100 participantes deva dar muito trabalho? Pois bem, se vocês tiverem por trás uma pessoa como a Sueli, vocês podem estar tranquilos, porque não dá trabalho nenhum. Então, eu queria agradecer especialmente aqui a Sueli pelo todo o trabalho que ela vem fazendo. Então, com isso, eu agradeço a todos. Muito obrigado e bom colóquio. Obrigado, Cláudio. Eu gostei da sua sinceridade. Tendo a Sueli, está tudo bem. Né? I wish to ask our foreign components of this table if they wish to address a few words, but you feel free, like John Paul. Of course, I've not had the advantage of understanding almost anything that's happened before. But the one thing I did understand was that Jacob said at the beginning, you don't have to speak. Anyway, it's a great pleasure for me to be here in Brazil and in this wonderful institute and in Rio for the first time. And perhaps I could just take the opportunity also to say that I'm honored to succeed Jacob as president of IMU. I think we all know how much he put into that organization, as he does in all the activities that he participates in for our community. Thank you, John. Professor Céline Bazin from Jacob serves on the Scientific Council of the ICTP, as I already mentioned. And it was because of that I got to know him a little bit. And he was instrumental in getting me to come here. And I'm very pleased to be here. And I'm pleased very much to know about this institute and all the great things it has done. And I know it can serve as a role model for a number of other institutions around the world. So I'm very grateful to him and to the rest of you for having me here. And I hope the meeting will go very well. Thank you. Thank you very much. Paulo, you want to... Situação para mim bastante inusitada, mas obviamente eu trago aqui a palavra na presidência da Eletrobras, o professor Pingueri, desejando sucesso a esse colóquio.
Nós já sabemos que será um sucesso pela tradição, da qual participei durante quase toda a minha vida acadêmica. E desejar aos organizadores um êxito e ao Instituto que seja bastante fértil, né, esse encontro, como disse a professora Sueli, que surjam novas vocações na nossa área, que precisamos bastante. Muito obrigado. Eu agora tenho o prazer de passar a palavra para o professor César Camacho, vice-diretor do INPA. Obrigado, Jacob. Senhores, senhora presidente da Sociedade Brasileira de Matemáticas, outros colegas da mesa, senhoras, senhores, este é um momento de festa, e satisfação para todos nós por ver o colóquio como uma atividade bem estabelecida e com ressonância no meio matemático nacional. O colóquio, nestes últimos anos, tem tomado um contorno amadurecido e sua qualidade, a qual pode ser apreciada pelas excelentes palestras, conferências programadas, reflete a excelência da instituição, muito bem antenada com os progressos recentes da nossa ciência, e também reflete ao próprio INPA, produzindo matemática no mais elevado nível. Recentemente isto foi atestado de uma forma independente, por uma comissão de avaliação, Comissão Técnico-Científica Internacional, que visitou o INPA, formada por 3 distinguidos matemáticos brasileiros e 6 renomados matemáticos do exterior. Essas avaliações periódicas às quais o INPA é submetido têm mostrado sucessivamente a qualidade do trabalho que se produz aqui. O relatório desta comissão, que muito nos dá orgulho, é uma mostra da vitalidade com a qual trabalha o INPA, já seja a nível de produção científica, bem como na formação de mestres e doutores. É um relatório bastante amplo, contém 7 páginas, da qual eu só extraí um parágrafo que eu acho que é bastante significativo. Diz assim: ficamos muito impressionados pela qualidade e abrangência das atividades científicas do INPA e de sua estrutura de apoio. Sem nenhuma reserva, certificamos a excelência do INPA e a nossa confiança em seu futuro. Fecha a parágrafo. Essa confiança no futuro que depositam em nós, que nos leva a trabalhar sempre em harmonia e com exigentes critérios de qualidade. A instituição aponta e tem sempre apontado para as necessidades do país. E hoje em dia é muito claro para todos nós, como já foi manifestado mais de uma vez nesta ocasião, de que o ensino da ciência, em particular o ensino da matemática, nos seus níveis básicos, é uma questão urgente e necessária. E ela está estreitamente vinculada a uma ciência de qualidade praticada no seu mais elevado nível. Então, esse vínculo que tem que ser realizado entre a educação superior, que estamos fazendo muito bem, e o ensino básico no país, que está em crise, é algo que as instituições de nível superior como o INPA têm que se preocupar, e eu acredito que levaremos adiante, com o apoio das autoridades. Então, essa mensagem de confiança que depositaram em nós é que está nos motivando ainda mais para levar adiante nossos projetos. Muito obrigado. Agora dirijo a vocês
algumas palavras para encerrar essa parte da cerimônia. Eu quero chamar a atenção que nós vamos ter uma sessão de música muito boa, de chorinhos. No passado, nós convocamos músicos brasileiros para tocar para a gente a parte mais clássica. Em particular, Vila Lobos era um dos favoritos dessas sessões nesta casa. Mas, da última vez para cá, estamos aderindo ao chorinho para variar um pouco, e não deixa de ser também um clássico da música brasileira, de caráter mais popular, mas ainda clássico. Bem, eu acho que, primeiro, queria cumprimentar os membros da mesa. Eu já os nomeei um a um, de modo que eu tomo a liberdade de simplesmente dizer que eu estou muito feliz com a presença dos membros da mesa aqui. I'm very happy with you being at the table. E também estou muito feliz com a presença dos jovens que maciçamente participam desse colóquio, como também dos pesquisadores, em particular dos plenaristas e daqueles que compõem as 14 sessões do colóquio. É impressionante a abrangência hoje em dia da matemática brasileira. Eu vou mencionar isso um pouco adiante. Eu fico muito feliz também de dizer que o ambiente que se tem no colóquio é aquele que a gente almeja para todas as instituições do Brasil e da região, que é um ambiente de camaradagem. Eu vou precisar de água, exatamente. De camaradagem, de estímulo a que nós nos integremos no esforço não só de produzir a melhor pesquisa possível nas mais diversas áreas de matemática e suas aplicações, como também de enfrentar o desafio de contribuir para a melhoria do ensino da matemática. De fato, essa casa está envolvida nesse processo há 12 anos, através de um programa criado pelo professor Elon Lima. O Elon está por aí? Mais uma ação inovadora dele, e que hoje está sendo retransmitida para 12 outros estados do Brasil. E há uma demanda em mais, além das capitais, de 11 estados, mais 2 cidades no interior. Há uma demanda para que isso suba rapidamente para 20 estados, e o número de professores que têm participado desse treinamento, que é feito por videoconferência, ao vivo. Eu gosto muito de dizer que os matemáticos saíram na frente. Nós já estamos utilizando este sistema como um protótipo, em que é ensino à distância, mas com instrutores nas diversas pontas, que é o que torna bem diferenciado das experiências até agora, e o sucesso, embora sejam... nós já realizamos 3 experiências como essa, o sucesso já é insofismável. Então, é uma questão de expandir esse sistema. Por outro lado, eu queria mencionar que, na questão do ensino, há também um programa muito forte de Olimpíadas Brasileiras de Matemática, que já atingem 150 mil participantes, 3 mil escolas. A tendência é de expansão ainda maior. E, finalmente, um programa promovido pela Sociedade Brasileira de Matemática, do qual nós temos
participar, com outras cinco universidades do estado do Rio de Janeiro, aí, de treinamento continuado para os professores do secundário. Tudo isso é muito pouco, mas em termos numéricos, mas é muito significativo e pode, certamente, vai dar um impulso muito grande a que essas experiências se espalhem e se transformam numa grande rede nacional da promoção da melhoria do ensino da matemática, sobretudo no que diz respeito a conteúdo, que é fundamental, e, no caso das Olimpíadas, também há uma formidável descoberta de talentos, que tem sido um grande sucesso. Mas a conexão que eu quero fazer é que todas essas atividades são desenvolvidas. Não é o meu. Todas as atividades são desenvolvidas exatamente como colocou a professora Sueli Druck, a partir dos cientistas. Acho que isso é muito importante. A liderança de boa parte dessas atividades são de pesquisadores que passaram por essa casa, de um jeito ou de outro. Isso é que faz a diferença. Quando eu disse que nós tínhamos instrutores nesse programa intensivo de ensino à distância por videoconferência, tínhamos instrutores nos 11 outros lugares, se nós olharmos a lista, nós vamos ter vários doutores do INPA, vários mestres do INPA, e, é claro, também de outras instituições. Mas é muito claro que a importância de se criar bons cientistas é que, se eles se engajarem em outras atividades de cunho mais amplo, como do ensino, certamente tem condições de melhor fazê-lo. Este é um ponto fundamental que eu queria marcar aqui. Das Olimpíadas, nem se fala. Outra vez, a presença de bons pesquisadores, ao lado, evidentemente, de bons professores no ensino secundário, fazem toda a diferença. Bom, o professor César Camacho mencionou uma recente avaliação científica dessa casa, que ocorreu há pouco mais de um mês, com a presença aqui de 9 matemáticos, como ele citou, inclusive o Aron Simes, que está aqui, um dos excelentes matemáticos brasileiros, que fizeram parte da comissão, e que esteve conosco durante uma semana de trabalho intensivo. Eles conversaram não só com a direção do INPA, no primeiro momento, meus colegas, Alfredo Lúcio, que está aqui também, o Arnaldo, o Cláudio, Marcelo Viana e outros, o Bocler, na informática, estou esquecendo de algum aí, o César, quem mais? Bom, acho que não estou esquecendo de ninguém. E muitos pesquisadores e alunos, espontaneamente. Foi muito bom, porque foi muito independente. Eles se desligaram da direção, nos ouviram durante um par de horas e depois atuaram, como era de se esperar, com altíssimo nível dessa condição, atuaram totalmente independentes, de forma totalmente independente. Só agora, este relatório foi liberado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, na última sexta-feira, de modo que ele está disponível, agora passa a ficar disponível a todos os colegas, o que já foi feito, como a todos vocês. E isso será feito. O relatório realmente, como disse o César, é de dar orgulho em qualquer um de nós. Eu diria que não só do INPA, mas como brasileiros também. E latino-americanos. Eu acho que nós estamos todos juntos nessa jornada
muito bonita. E, bom, agora eu passo a falar do colóquio. Esse relatório será impresso e amplamente distribuído. Ele situa o INPA de uma maneira muito única. E o último ponto, antes de eu entrar para o colóquio, que eu me esqueci de comentar, que eu gosto muito no relatório, é que ele chama a atenção que o ambiente que nós criamos aqui é tão bom e tão abrangente, como disse o César, em termos de atividades. Em particular, manifesta uma tremenda inveja pelas atividades que nós temos aqui, a programação que nós temos aqui de verão. E eles chamam a atenção que é um deserto nas melhores instituições do norte, dos Estados Unidos e Europa, e que aqui ficaram muito impressionados, que é um período de grande vivacidade, de grande interação em todos os níveis, desde os jovens até a ponta da pesquisa, seminários e colóquios. E, a partir daí, da excelência da instituição, eles também salientam que o modelo como o INPA é que oferece um antídoto ao brain drain. E é uma preocupação, acho que, de todo mundo em desenvolvimento. O fato de que a gente contribua de forma reconhecida a favor de termos boa ciência, boa matemática, não só no Brasil, mas na região, nos deixa também com muito orgulho. Bom, quanto ao colóquio, já foi dito pela Sueli que o primeiro foi em 1957, de modo que nós estamos comemorando a instalação do 24º colóquio. Então, daqui a pouco estamos no 25, mas ainda não dá 50 anos. O presidente da Academia Brasileira de Ciências, há pouco tempo, pegou o número de colóquios e multiplicou por 2 para contar os anos. E é claro que não deu certo, porque a gente começa no ano 0. Mas o colóquio reflete... O Sandrone não fez esse erro. Reflete também a abrangência de atividades dessa casa. Cada vez mais o colóquio preocupa-se não só em apresentar o que existe de melhor na matemática internacional, através de palestras plenárias que têm sido não técnicas, não demasiadamente técnicas, como também, na ponta da pesquisa, são 14 sessões, diferentes áreas da matemática. Isso é muito impressionante, mostrando a abrangência que hoje tem a matemática brasileira. For our foreign guests, I'm calling your attention that we have 14 different sections with the presentation of themes and work, original research work, 14 different sub-areas of mathematics, and that, I think, shows how we grew in our activities in terms of diversity, and diversity is very important, including applied mathematics, as you can see from the list of plenary speakers. Actually, I won't tell who asked me that, but said, is there any message by having more talks on applied mathematics than pure mathematics? And my answer was, of course not. We see no difference
this just to please John Ball, who promotes, I guess, as everybody else or more even, that the two communities should be just one. And I subscribe to that entirely, and for many years. Ok, sobre as palestras, eu queria mostrar uma transparência. Quem vai me ajudar aí? Claro, obrigado. Uma transparência mostrando a variedade das palestras plenárias que estão previstas nesse colóquio. Eu não vou apresentar transparência de toda a programação, não, só uma parte inicial. Eu acho que isso dá uma boa ideia para vocês da variedade de tópicos, e há uma rotatividade ao longo dos colóquios, não completa, mas... Ok. Bom, além disso, nós temos palestras de difusão de, modéstia à parte, de extremo bom gosto, dada por excelentes, eu diria, matemáticos e cientistas. O Moisés é mais físico do que matemático, e são de extremo bom gosto, muito selecionadas, com muito cuidado, para que elas sejam bem atrativas aos jovens. For our foreign guests, I'm also stressing the point that we have talks by Brazilian scientists of the highest quality for young people, introducing very attractive topics. And these are really very important to us. We had one today that was very successful, the first one. And I'm sure the others will be as successful as the first one. Ok? Obrigado. Além disso, estão sendo oferecidos 4 cursos elementares e 7 avançados. Por sugestão sobretudo, do Mark Deitcher, que está ali, nós eliminamos o que a gente antes chamava de cursos intermediários. Isso foi uma ótima sugestão, porque evitou o to be or not to be, uma coisa intermediária que ficava sempre não muito bem definida. Isso foi uma ótima sugestão, que foi aceita pelo comitê, presidido pelo Cláudio. E eu gostaria de chamar muita atenção para um fato absolutamente extraordinário. É que, para se oferecer um curso do colóquio, são 11. Os textos referentes aos cursos, as monografias, têm que ser entregues aos participantes no primeiro dia do colóquio. São mini-cursos intensivos, de 5 palestras. Então, nós temos produzidos imediatamente, hoje, 11 novas monografias de matemática. Isso é uma contribuição absolutamente espetacular do colóquio, porque enriquece a literatura matemática brasileira, e também é importante salientar que muitas ou várias, pelo menos, dessas monografias se tornam livros a seguir. E vários deles traduzidos para o espanhol, ou pelo Inca, ou inglês, ou francês, russo, chinês.
e tem alguns até que saem direto da monografia. Eu tive essa comunicação hoje, com um certo enriquecimento, será produzido pela Cambridge University Press. Então, isso é uma constante dessas monografias. Isso atesta a qualidade delas, a qualidade dos cursos e a importância de se formar no Brasil uma literatura, não só no Brasil, mas para a região, uma literatura própria. Isso, outra vez, contribui muito para a personalidade da ciência no nosso país e na região. Bom, eu já mencionei a importância das sessões, são 14, isso mostra um vigor muito, muito grande da matemática brasileira e abrangência. Isso é muito importante, ter aberturas, palmilhar novos caminhos e, hoje em dia, nós temos 27 centros, pelo menos, de boa qualidade no país. Esse número é fácil de ser enfatizado, porque são 27 centros que fazem parte do Instituto Virtual de Excelência, que é o Instituto do Milênio, Avanço Global e Integrado da Matemática Brasileira, e contribuição à região. Desses 27 centros, nós temos colegas de todos eles aqui presentes, com exceção de um por motivos de força maior, que é o CPTEC, que trata de clima e previsão de tempo, mas que também participa conosco de programas integrados de pesquisa. Bom, aí surge a pergunta se a matemática brasileira, afinal de contas, na ponta da pesquisa, como é que ela está em relação ao mundo? Bom, eu não dou muito valor ao que eu vou mostrar, mas é um pouco como ganhar a guerra no terreno do inimigo. Então, recorrendo a algo que não é parte da cultura matemática, mas é muito querido por bioquímicos, né, e outras parte dos físicos, não todos, isto é o último levantamento feito pelo Institute of Science Information com respeito à ciência no Brasil, em termos de trabalhos publicados em revistas indexadas, chamadas indexadas. Então, a primeira coluna representa a participação de cada área do conhecimento no Brasil nessas revistas indexadas. Isso é um dado interessante, não tem... Não há dúvida que ele é interessante em si mesmo, mas a primeira coluna. Bom, eu chamo a atenção que a participação no Brasil tem crescido praticamente de forma exponencial. Ali é 2001, isso já deve estar em 1,4, com certeza. Ou perto disso, 1,3 e tanto, talvez 1,4. A segunda coluna, que, outra vez, eu quero chamar a atenção que nós não damos muito valor a isso, não, mas já que temos esse dado aí, por que não mostrar? Ele indica o percentual de impacto, isso é medido, as revistas têm diferentes impactos, enfim, mas normalizando a comparação de impacto de trabalhos de pesquisadores brasileiros em relação à média mundial. É claro que a média mundial está concentrada, ou bastante concentrada, nos países desenvolvidos, em particular nos Estados Unidos, deve dar 40%, algo assim. Bom, e o interessante é que disso tudo aí é que a matemática está muito bem situada, praticamente no topo
em relação a outras áreas de ciência no Brasil. Os físicos vão ficar ligeiramente perturbados, mas não muito. Mas os químicos, sim. E andam fazendo um barulho tremendo, e está ali a comparação. O segundo item ali está a matemática, né, com 78%, até um número que eu acho um pouco forte, mas enfim, esse é um número que está aí, a publicação é disponível a todo mundo. Eu acho que os biólogos também não vão ficar muito felizes, e, enfim, eu resolvi mostrar essa transparência para dar muito ânimo a vocês. E que nós estamos indo muito bem na pesquisa e muito mal no ensino. Né? A cultura brasileira é muito não homogênea no seguinte aspecto. Ela se apropria muito bem ou bastante bem, de processos avançados, de atividades bem avançadas, e deixa uma opção de buracos aqui para trás. Eu ouso, não sou um cientista político, mas a minha percepção é que é muito curioso. A gente vai lá para a ponta de certas atividades e deixa buracos para trás. O ideal é que isso seja corrigido para se ter um desenvolvimento mais robusto. So, for foreign colleagues, I think this speaks by itself. I don't like those things. I don't think mathematicians like to play with these games, but I said this is like winning in the enemy's territory, which gives a little flavor to it. Mais importante do que essa tabela, eu gostaria de mostrar para vocês a posição recente, aliás, vem de vários anos, da presidente da National Science Foundation dos Estados Unidos, Rita Cohen, que eu julgo muito impressionante. Os países gostam de fazer prioridades. Aqui estão as prioridades da National Science Foundation. É claro que a exposição que ela fez ao Congresso americano e em outras ocasiões pressupõe um apoio amplo a todas as áreas do conhecimento. Então, e além disso, este é o chamado GRID que ela apresenta, biocomplexidade, tecnologia da informação, matemática e nanociências. Eu acho que é importante chamar a atenção das nossas autoridades de que, para melhorar o ensino da matemática, como coloca muito bem a Sueli Duque num recente artigo na Jornal da Ciência, é lastimável se não se contemple com o número de bolsas adequado, que, aliás, é um número muito pequeno. Nós estamos falando de 150 bolsas de mestrado, 50 bolsas de doutorado, esses 2.600 que compõem, digamos, boa parte da matemática brasileira. Ao passo que essa necessidade de se apoiar mais a matemática é salientada num país como os Estados Unidos. Muito obrigado. Bom, agora nós vamos ter o chorinho. Vocês tenham paciência, depois vem a taça de vinho.